E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a usar a ferramenta Conector. É a última ferramenta que a gente vai abordar aqui desta barrinha de ferramentas lateral, tá? Nós já fizemos vídeos sobre todas as ferramentinhas aqui. Se você ainda não viu, todos os vídeos vão estar num cardzinho para você aqui em cima. Este daqui é um curso grátis de CorelDRAW. É um treinamento que você vai aprender do zero a mexer no programa até o profissional, para você criar suas peças gráficas aí e trabalhar como um designer. Então, se você ainda não conhece, se inscreve no canal e vem acompanhando essas aulas aí para você aprender, tá bom? Bom, a ferramenta do conector é esta ferramentinha que está aqui, tá? Ela fica aqui, logo abaixo aqui do traço de dimensão que a gente viu na aula passada, né? Agora aqui tem a ferramentinha de conector, que é essa ferramentinha aqui. Bom, o que essa ferramenta faz, né? Essa ferramenta ela conecta um item ao outro, né? Ela ajuda a fazer organogramas, tá? Basicamente é isso. O que é um organograma, né? Você já viu um organograma? Certamente você já deve ter visto. Um organograma ele é algo similar a isso daqui, né? Quando você tem aqui alguns elementos e você tem esta linhazinha aqui que conecta um item ao outro, tá? Então isso é o que o conector faz. Ele faz esta linhazinha que conecta essas bolinhas, tá? Basicamente é isso, de modo bem claro. Isso é muito usado em empresas, tá? Por exemplo, né, tem outro organograma aqui, você vai colocar ali diretoria, né, quem está abaixo de quem, ou então é usado para você fazer um planejamento de uma aula, né, para você explicar um assunto, um mapa mental. Então, o organograma ele é muito usado profissionalmente, e essa ferramenta ela facilita a confecção de um organograma, tá? Vocês vão ver aqui na prática agora como fazer um. Eu vou montar aqui para vocês simplesmente, né, um exemplo, tá? Vou pegar aqui esse retângulo que eu fiz, vou deixar ele no formato de um balãozinho, como se fosse um elemento, né, de um organograma. Vou criar um segundo elemento aqui, colocar uma segunda cor, pode ser como vocês quiserem, né? Então vocês podem montar aqui a grade como vocês quiserem do seu organograma. E depois, com a ferramenta do conector, eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático mesmo, tá? Vou fazer aqui até mais itens. Com a ferramenta do conector, você simplesmente vai selecionar ela, tá? E repare que os elementos todos ficaram com umas bolinhas vermelhinhas aqui nos centros deles, tá vendo? Todos eles ficaram, né, com esse pontinho vermelhinho. Isso quer dizer que aqui você consegue aplicar o conector. Então, um conector simples, eu vou vir aqui, vou arrastar aqui até este elemento. Certo? Olha aí que legal. Então ele arrastou em linha reta até este elemento. Por que é vantagem usar um conector, né, ao invés de fazer tudo manualmente? Né? Porque os elementos eles estão devidamente conectados agora. Se você mudar eles de posição, o conector ele vai acompanhar a posição que você escolher. Olha que legal. Certo? Então ele acaba ficando uma coisa viva no seu design, aí, no seu projeto. É muito mais prático do que você usar uma linha e ter que ajustar sempre a linha, sempre mudar a posição dela, né? Então, para isso que serve um conector, beleza? E ele tem algumas configuraçõezinhas, tá? Por exemplo, né? Vocês viram que ele fez aqui essa curva, né? Você consegue já fazer o conector com a curva. Quando você seleciona aqui, você tem essas opções, olha. No caso, tem o conector reto, né? Ele faria, no caso, uma linha reta mesmo. Então, se eu mudar ele de posição, ele continua reto, ele não faz nenhuma alteração, olha. Ele continua indo reto. Eu vou apagar esse conector, tá bom? Vou apagar ele. Vou fazer o conector agora com essa quina, né, esse ângulo reto. Então ele faz a curva, mas ele tem uma quina seca aqui, reta, né? Então se você mudar e ajustar, ele vai continuar indo, vai continuar seguindo o seu elemento, mas com esta quina. E você tem aqui o conector, no caso como este que nós usamos, né? Que ele é o conector, eu vou fazer novamente para vocês verem, que tem os cantos arredondados, né? Então ele é o conector redondo de ângulo reto. Você vem aqui, você faz o conector e ele vai deixar os cantinhos arredondados para você. Então basicamente é isso que ele vai fazer. É uma ferramenta muito versátil, tá? Ela é muito útil nos projetos aí de diagrama e de mapas mentais e assim por diante. Você consegue mexer nela, tem as configurações básicas de uma linha, né? Mudar, por exemplo, a espessura, né? Você pode mudar a cor dela, não tem problema nenhum você alterar e mudar a cor de todo o seu projeto, né? Vou deixar as duas
parecidas aqui, né? Eu mudei para 2 pontos, né? Vou colocar 2 pontos nas duas. Olha aí. Então você vai fazendo o seu projeto todo de acordo com o que você quiser, né? E a sua linha, ela pode ser uma linha pontilhada, pode ser uma linha reta, como você achar melhor aí, dependendo do seu design, do que você tem em mente, né? E note que o conector, quando ele encontra, né, esses elementos, ele é retinho, né? Ele não tem nada nas pontas, né? E aqui você tem a opção de escolher, né? Ele pode ter algum elemento como uma seta, ele pode ter uma bolinha, né? Por exemplo, ele pode começar com uma bolinha aqui, né? Para dizer que deste lado é o início e aqui ele termina com uma seta. Então você vai e marca para ficar fácil para a pessoa visualizar, né, o processo, né? E essa pontinha ela tá grande assim, né? Porque é uma linha grossa, né? Se você diminuir a linha, vou colocar uma linha de 1 ponto, então ele vai diminuir também o tamanho da seta e da bolinha, né? Então você pode vir e ajustar como você quiser, né? Nos conectores, normalmente eu uso apenas assim, né? Começando seco e às vezes indo para uma setinha quando eu estou mostrando um processo, né? Ou quando não está se explicando apenas um processo, mas é uma hierarquia, como é este daqui, né? Quando começa de cima, você já entende que os elementos abaixo estão na sequência, né? E aí vai, né? Ele começa de cima para baixo. Então não é necessário usar setinha. Então vocês podem usar como vocês acharem melhor. Basicamente, este é o funcionamento da ferramenta, tá bom? Ela tem outras configuraçõezinhas, por exemplo, clicando aqui, né, na ferramentinha do conector, né, no conector, eu consigo mexer no raio dela, né? Tá vendo aqui? Essa dobrinha, essa curvinha, ela tá com 6 milímetros, né? Então, se você aumentar, ela vai ficando mais suave, né? Se você diminuir, ela vai ficando mais seca. Então, são pequenos ajustes que você consegue fazer, né? E ele pode ser deletado a qualquer momento, né? Você aperta o delete e você apaga. Aí ela já não está mais ligado um elemento ao outro, como é o caso desse daqui. Beleza? Acho que tá fácil de entender, né? Agora vai da sua criatividade, né? Você vai montar uma apresentação, você pode caprichar nos elementos, né? Como esse exemplo que eu já fiz aqui. Você pode pegar e deixar os elementos bonitinhos, colocar uma imagem, uma textura, mudar a fonte, né? E daí você conecta eles. Você pode vir aqui, conectar aqui, por exemplo, né, este ponto a este, né? Olha aí. E daí você deixa ele mais grossinho, aí você vai deixar ele numa cor que vai combinar com o gráfico. Olha que bonitinho, né? E o resultado, no caso, então eu vou puxar daqui, né, deste elemento e até este elemento aqui para ter o resultado. Você não consegue ligar um conector ao outro, né? Você percebe que quando você seleciona aqui, olha, o conector ele passa, no caso, né? Desculpa, eu vou voltar à ferramenta, né? Quando você seleciona, você não consegue ligar, né? Eu vou puxar aqui o conector para vocês visualizarem. Ó, ele não liga, ele não fica igualzinho, não faz a junção de um conector ao outro. Ele só vai conectar nos pontinhos vermelhos que aparecem no Corel, tá? Então, você conseguiria, por exemplo, pegar e conectar nesse mesmo canto aqui, né? Então, ele faria uma junção deste quadro com esse círculo, mas não conecta os conectores, né? Os conectores são individuais. A menos, é claro, que você converta um conector aqui em curvas, né? Por exemplo, eu vou vir aqui com o botão direito, eu vou converter em curvas, então agora ele não é mais um conector, ele perdeu a propriedade dele, tá vendo? Olha aqui, este aqui ainda é um conector ativo, este não é mais, ele é um elemento de curva, então ele passou a ser apenas um traço. Então agora, se eu quiser, eu posso criar um novo conector e ele passa a ter aqui a bolinha para que eu faça a conexão com os elementos, tá? Então eu consigo conectar com ele normalmente, olha. Esse círculo está desalinhado, né? Eu vou alinhar ele aqui para ele ficar retinho. Ele está fora de centro, na verdade, né? Pronto. Então centralizei. E aí sim você consegue ir e criar aqui a conexão entre eles, tá bom? De modo que fique fluido. Mas esses elementos de cima eles perdem a funcionalidade de conector deles, porque são uma linha de curva, enquanto este ainda mantém a funcionalidade. Beleza? Então acho que deu para vocês entenderem como funciona essa ferramenta, como que vocês trabalham com ela. E agora vai da criatividade de vocês. Vocês podem criar gráficos muito bem elaborados, aí como este exemplo aqui, usando essa ferramenta. É só usar ela com bastante calma, né? Com bastante paciência e entender o funcionamento dela. Bom, pessoal, para essa aula ficar bem completa mesmo para vocês,
eu vou abordar um pouquinho sobre uma subcategoria aqui que essa ferramenta tem. Tá? Essa ferramentinha do conector, quando você clica nela e segura, ele tem aqui este botãozinho, olha, edição de ancoragem. Tá? O que isso daqui faz, né? Bom, quando você seleciona ela, você clica no objeto, vocês veem que aparecem esses pontinhos vermelhos, que é onde é feita a ancoragem do conector, certo? Você pode mudar esses pontos de local quando você está com essa ferramenta. Simplesmente você vem e arrasta ele para onde você quiser. Tá? Então, no caso eu coloquei esse pontinho aqui, eu vou pegar essa outra ferramenta, vou colocar o pontinho aqui neste canto, certo? E quando eu pegar o conector para fazer a ligação, eu consigo ligar, no caso, nesses locais. Os pontos não são mais centrais como anteriormente, tá bom? Isso vai servir para qualquer objeto, para qualquer elemento, como por exemplo um círculo, né? Quando você vem aqui e escolhe onde vai ficar a ancoragem dele, você pode vir e colocar onde você quiser o pontinho vermelho para fazer a ancoragem, tá? No caso eu coloquei aqui, quando eu fizer a conexão, eu posso puxar, né, a conexão e ligar neste pontinho novo que eu coloquei. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Basicamente é assim que vai funcionar essa ferramenta de criação, de modificação, né? Edição, no caso, da ancoragem. Se você gostou dessa aula, essa aula é uma aula grátis do CorelDRAW, como eu mencionei, é um curso gratuito que a gente está colocando aqui no YouTube. Então dá um joinha para dar uma força para a gente nesse vídeo, né? Dá um joinha quando você curte o vídeo, você ajuda a gente aí a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder as próximas, né? Porque mais aulas informativas como essa são postadas aqui semanalmente no canal. Valeu! Vai aparecer para vocês aqui na tela dois vídeos, né? Na sua esquerda vai ter um cardzinho com toda a playlist de aulas desse curso do CorelDRAW. E na sua direita vai ter um cardzinho com a aula mais atual aqui do canal. Pode ser de Corel, pode ser de outro programa. Então dá uma olhadinha que você pode gostar. Valeu! Até o próximo vídeo.